Olá pessoal, meu nome é Isaac, bem-vindo ao segundo vídeo Descomplicando a Economia, onde eu explico vários termos financeiros, tanto do mercado até da parte simples à parte mais complicada. Espero que tenha assistido o primeiro vídeo, lá a gente conseguiu explicar direitinho as partes mais iniciais para quem está começando, engatinhando ainda no mercado financeiro. E lá tem o resumo do resumo. Essa aqui a gente vai avançar um pouquinho para explicar o que é renda fixa e o que é renda variável. Muita gente às vezes acaba se perdendo, acha que é melhor ir para renda variável ou ficar só na renda fixa. E hoje eu vou explicar um pouquinho para que serve cada um dos dois. E começando pela renda fixa, é um tipo de investimento onde você já sabe o quanto que você vai receber, ou tem uma noção um pouco mais sólida, já determinada ali do quanto que você irá ganhar no final do investimento e ao longo dele com os rendimentos. Nós temos aí CDB, LCI, LCA, nós temos os famosos títulos públicos, que é os mais seguros de todos da renda fixa. E tem outros investimentos que não são tão populares hoje em dia, que é a poupança, que eles chamam ainda de investimentos, mas o termo é só poupar mesmo. E também títulos de capitalização que os bancos oferecem. Geralmente o gerente do banco oferece títulos de capitalização, que você já sabe quanto você vai ganhar no final, e também os rendimentos até lá. A renda fixa é um tipo de investimento extremamente seguro, pois alguns investimentos como CDB possuem FGC, não todos, mas a grande maioria possuem FGC. Os títulos públicos, você tem a garantia de que o governo ele vai te pagar, sendo que para ele não te pagar tem que acontecer algum problema muito grande e até lá todo mundo já quebrou. A economia do Brasil, por exemplo, já ia todo pro bueiro. Isso significa que a renda fixa se torna um investimento extremamente seguro, mas também sua rentabilidade é muito pequena se comparada com a renda variável. Mas isso também depende do cenário econômico atual, que pode tornar a renda fixa mais atrativa do que a renda variável, e também o contrário pode acontecer. De modo geral, a renda fixa é quando você está começando a investir. Você pode colocar, por exemplo, na caixinha do PicPay, na caixinha do Nubank, e você tem uma estimativa de quanto você vai receber. É um valor garantido e o seu dinheiro que está lá você pode retirar, mais os rendimentos. Ou você deixar lá e trabalha os juros compostos, que é o dinheiro que você colocou, ele vai render, e esse rendimento também vai ter seus rendimentos, seus frutos. Pode acontecer que, apesar da renda fixa ela ter esse nome de ser renda fixa, você pode ter um valor maior conforme o cenário econômico, assim como aumenta a taxa de juros, a inflação e alguns investimentos que trabalham, por exemplo, no campo agrário. As letras de crédito agrária também pode ocorrer variações no rendimento, mas também você pode receber menos conforme esses três itens que eu falei para você. Em referência à renda fixa, eu vou criar uma playlist explicando todos os títulos que você pode ter de renda fixa, que são os ativos em que eles são seguros e vai ter aquele rendimento. Mas os que eu vou falar também vão ter o FGC e os que não têm FGC, para você ficar esperto e ciente e pesquisar quais que possuem. A renda fixa ela é um bom investimento para você ter o colchão financeiro, isso é, quando acontece alguma coisa na sua vida que você perde sua renda, você já tem aquele dinheiro lá que está rendendo e tem onde você cair com mais calma para poder se reerguer novamente. E também coloca o dinheiro lá para reserva de emergência, isso é, você ainda tem a sua renda, mas aí você precisa por algum motivo desse dinheiro e você tira de lá sem afetar a sua renda, sem comprometer a sua qualidade de vida, pois já está lá na reserva de emergência. Muitas pessoas utilizam também a renda fixa para poder fazer a sua aposentadoria, isso é, sem garantia da aposentadoria do governo, o famoso INSS. Você pode simplesmente pegar a sua quantia de dinheiro, investir mensalmente, que não é obrigatório, alguns investimentos possuem quantidade mínima para investir, mas outros não, e você pode utilizar disso para poder criar a sua renda. Então aquele valor que você vai recebendo no final do mês, muitas pessoas pegam aquele valor e reinvestem e ainda colocam novos aportes, assim aumentando cada vez mais, mensalmente, claro, o valor em que você recebe todo mês. A renda variável, como o próprio nome já diz, ela possui uma variação nos seus rendimentos. Isso é, pode ser que você receba um valor muito maior ou um valor muito menor, ou pode ser que você não receba nada também e ainda perca seus investimentos. A renda variável é um investimento um pouco mais, digamos assim, arriscado. Você pode pesquisar, por exemplo, ações. Ações são investimentos de renda variável, onde você tem empresas boas, sólidas e perenes, onde vão pagar para você um rendimento. E tem outros em que você pode apostar que vai dar certo naquela empresa. Mas de certa forma, a renda variável não te garante que você vai receber algum rendimento sobre aquilo. E nem também te garante que você vai conseguir resgatar o seu dinheiro que você aplicou. Isso é, você pode comprar uma ação de uma determinada empresa a R$10 e ela está valendo R$9,50, como também ela pode estar valendo R$10,50. De certa forma, a
A renda variável é para quem está buscando maiores ganhos, arriscando um pouco mais o seu patrimônio. Quanto mais arriscado for o ativo, mais rendimento ele trará, mas é sempre bom você analisar o risco e retorno antes de aplicar dessa forma, pois alguns ativos na renda variável não compensam o risco que você corre para o rendimento que você ganha, sendo melhor colocar diretamente na renda fixa. Da grande gama de produtos que você pode ter na renda variável, nós temos dois principais, que são as ações, onde todo mundo pode comprar um pedacinho da empresa, sim, qualquer pessoa pode comprar um pedacinho da empresa, vai ver no preço que está no mercado, e também nós temos os fundos de investimentos, que aí nós temos os fundos de fundos, fundos imobiliários, fundos agrários, nós temos fundos logísticos e diversos outros tipos de fundos, assim como os corporativos, aqueles que possuem lajes corporativas. Esse ativo da renda variável, que é o fundo de investimento, ele é uma coisa muito interessante, pois você, analisando o fundo de investimento, em que ele mantém a mesma gestora, o mesmo administrador e com os mesmos fundamentos, sendo sempre transparente com os investidores, você consegue basicamente prever o quanto você vai receber, tornando assim levemente uma renda fixa com seus rendimentos. Mas vale lembrar que ele não é uma renda fixa, pois suas cotas sofrem marcação a mercado o tempo todo, isso é, podem variar alguns centavos para cima, alguns centavos para baixo, ou até mesmo dígitos maiores e que pode afetar a sua renda. Então você sempre tem que estar atento sobre isso. Não tomar o fundo de investimento como uma renda fixa, sempre analisá-lo como uma renda variável. Então, em resumo, nós temos aí a renda fixa, que é um investimento seguro e você consegue prever o quanto que você vai receber. E nós temos a renda variável, como o nome já diz, ela varia os seus rendimentos e que possui um risco maior, porém maior chance de você ter um retorno de capital maior. Em outros vídeos eu vou destrinchar também quais são os investimentos da renda fixa e os investimentos da renda variável, explicando detalhadamente um por um, e você vai conseguir compreender muito melhor sobre isso que eu estou abordando. Mas tenha em mente que existem os dois tipos de investimentos.